Boa noite. A gente está iniciando mais um podcast semanal aqui além do divã. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma noite maravilhosa aqui de quarta-feira. Só lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras a partir das 20 horas no Instagram e você também pode nos acompanhar outros materiais que a gente já trabalhou aqui no Além do Divã no nosso canal do YouTube. Pode nos procurar lá no YouTube que você também vai encontrar e sinta-se à vontade para assistir o Divã e você pode acompanhar tudo por lá. José Aldo já está chegando. Alô, boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Boa noite, José Aldo. Seja bem-vindo. Mais uma live aqui do Além do Divã. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que é o pai, a função paterna na psicanálise. E quem vai estar conosco aqui hoje, como sempre está aqui nas quartas-feiras, é José Aldo Souza Silva, é psicólogo e também é psicanalista, é psicólogo escolar e atende também na cidade de Chapadinha, caso você tenha interesse, procure. José Aldo também ministra curso de psicanálise e é membro da Orla, que é o Centro Psicanalítico do Maranhão. Boa noite, José Aldo, seja bem-vindo. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando, que já chegaram, que ainda não chegaram. Dizer que é sempre uma honra, né, Fabiola, estarmos aqui quarta-feira tentando trabalhar uma temática, porque se bom seria que o telespectador colocasse a sua própria, né, opinião, qual o tema que ele gostaria que fosse explanado. Então, a gente vai começar com esse tema, o pai e sua função em psicanálise. Lembrando que a gente vai fazer apenas um recorte aqui, não vamos nos aprofundar. Quem quer aprender mais sobre essas questões, nos procura no nosso curso de psicanálise, que a gente vai trabalhar melhor toda essa máquina, né, que é a função do pai, que é o pai na psicanálise. Então, Fabiola, boa noite. Então, Lacan ele vai dizer que o pai ele está no centro do Édipo. Né? Lacan ele diz que a função do pai tem seu lugar, né? Tem um lugar bastante grande na história da análise, e ele vai dizer que a função do pai está no centro da questão do Édipo, porque é aí que vocês vão ver a presentificada. Né? Então, o que é o pai? O pai, Lacan vai dizer que está no centro do Édipo. Então, a pergunta que nós iremos fazer, primeiramente, o que é o pai? Lacan vai dizer, o que é o pai? Ele vai dizer, o pai não é um objeto real. O pai, no seminário 5, ele vai dizer, o pai não é um objeto real. Então, o que ele é? Aí Lacan vai dizer, o pai é uma metáfora. Uma metáfora, ele mesmo questiona, o que é isso, uma metáfora? Ele vai dizer, é um significante que vem no lugar de um outro significante. Então, segundo Lacan, o pai é um significante que substitui outro significante. E aí ele vai dizer que é este o motor, é o único motor essencial do pai enquanto interventor no complexo de Édipo. Então, por aí nós vemos que o pai está no cerne, está no centro do complexo de Édipo. Então, no contexto simples, quando a gente começa a falar em complexo de Édipo, a gente começa a se perguntar, e agora, o que seria esse complexo de Édipo, né, Fabiola? Tão falado pela psicanálise, né, que a psicanálise fundamenta muito nesse complexo de Édipo. Não vamos trabalhar a história de Édipo, né? José Aldo, vira até metáforas também no cotidiano. Será se você não está preso no complexo de Édipo? Sim, sim. Então, eu vou trabalhar um pouco de forma simples, complexo de Édipo, não numa linguagem mais academicista, nem tanto lacaniana, mas uma linguagem mais freudiana. Freud diz, né, no livro Interpretação dos Sonhos, quando ele estuda
complexo de Édipo, que ele gostava muito de mitologia, ele disse que o desejo deles, né, seria o nosso desejo, porque o nosso sonho nos convence que é assim, esse desejo de primeiro amor pela mãe, o desejo de ódio e raiva para com o pai. Né? Ele vai dizer que o complexo de Édipo, vamos pensar nesse momento, Fabrício, que o complexo de Édipo, numa linguagem simplista, ele acontece entre 2 a 5 anos de idade. Né? Entre 2 a 5 anos, que é justamente com essa fase fálica. Boa noite, dona Patrícia, seja bem-vinda. Então, o complexo de Édipo, ele se caracteriza por quê? Qual é a característica principal do complexo de Édipo? Ele se caracteriza por sentimentos contraditórios de amor, né, e de hostilidade, tanto para a mãe, tanto para o pai. Então, tudo começa com essa ilusão do bebê de possuir uma proteção, e amor incondicional. E que amor incondicional e um amor total, né? Que ele vive pelo princípio, principalmente pelo princípio de prazer. Então, essa fantasia ela é reforçada pela necessidade real, por exemplo, de cuidado que ele recebe, por ser totalmente dependente. Muito bom esse livro. Então, o Édipo é o complexo da qual nenhuma criança escapa. Então, esse amor total sentido pelo bebê, que está mais ligado, podemos pensar assim, à figura materna, que ele dá o alimento, ele dá direto o peito, vai criando um vínculo mais próximo. Muito bom. Antônio Quinetti, Édipo ao pé da letra. Né? Aí, mais com o crescimento, as condições naturais de desenvolvimento, a criança já não precisa da mãe, né? O tempo todo cuidando dele, né? Cuidando de suas necessidades básicas. Então, aí surge o que? Um afastamento, com que a criança faz com que a criança sinta-se que não tem mais o amor da mãe, como era sentido antes, o primeiro objeto de amor da mãe. E aí começa aí algumas condições de restrições, de proibições, porque ele já não pode mais fazer certas coisas, porque já é um garotinho, já é um rapaz, e não pode mais andar, por exemplo, pelado pela casa ou ir à praia, não pode fazer mais coisa, não pode mais ficar a noite inteira dormindo entre os pais, que é como os pais colocar a criança no meio dele, né, na cama. Então não pode mais sentar de qualquer jeito. Aí começa o quê? A controlar os efectérios e tantas outras cobranças. Aí assim a criança começa a perceber que as coisas não são mais todas voltadas para ela, para a sua satisfação, amor total para você. E nessa nova condição de entendimento, começa a acontecer uma diferenciação da criança em relação aos pais. Então a criança percebe que os pais pertencem a uma realidade na qual ele não pode mais se dedicar somente a ele, né? Por terem outros compromissos, por gostarem de outras pessoas, por gostarem um do outro. E essa criança vai percebendo que a mãe pertence ao pai e por isso dirige todos os seus sentimentos, né? Ele vai dirigir todos os seus sentimentos hostis a esse pai. E esses sentimentos são contraditórios, pois ao mesmo tempo em que a criança ama o pai, ele também hostiliza e odeia. Então, em síntese, podemos dizer que o complexo de Édipo masculino se desenvolve de forma, né, muito diferente do feminino. Porque quando a menina rivaliza com o pai, a menina rivaliza com o pai, o menino rivaliza com o pai, querendo a mãe. Ele sabe que essa atitude é passivo de punição. Então ele começa a fantasiar que o pai irá castigá-lo, tirar seu órgão genital, já que ele é a fonte dos prazeres. E nessa fase está muito ligada com a fase fálica, que ele tem como zonas erógenas e genitais. E assim surge o que? A partir desse momento, surge a angústia de castração. E essa angústia de castração vai levar o menino a reprimir, recalcar seu desejo pela mãe, né? E essa
hostilidade pelo pai. Então, bem aí é o Édipo. Né? E aí, por isso, as crianças posteriormente vai se identificando com o pai para atrair a atenção da mãe, porque a criança quer ser o desejo do desejo da mãe. E esse é o primeiro momento que a gente pensa no Édipo, de querer ser o desejo da mãe. Ela quer o que a mãe quer. E aí, esse complexo de Édipo é essa rivalidade entre amor e ódio ao mesmo tempo. À medida que eu amo meu pai, eu odeio. A menina, à medida que ama a mãe, também ela odeia. Então, o complexo de Édipo é esse desejo incertuoso, esses desejos reprimidos e que nos tornam neuróticos. E né, o pai, a função do pai está, né, ali. Podemos dizer que o pai está ali nesse processo edípico, o edipiano. Então, Lacan, para falar de função do pai, o que é o pai, a função paterna, ele vai falar o nome do pai ou nomes do pai. O que seria isso, o nome do pai? O nome do pai seria um termo de origem jurídica que indica o uso, podemos dizer assim, de um direito não exercido no momento, que aqui ele já está falando do contexto da estrutura, podemos dizer, psicótica. Né? Então, o que é o nome do pai? O nome do pai é uma imposição, é uma metáfora, uma metáfora, é um significante que substitui outro significante. O que é o nome do pai? É uma imposição simbólica que articula uma linhagem, podemos dizer, uma linhagem familiar, que ordena uma série nas gerações, né, de gerações, bem como o nome do pai, ele organiza a narrativa da história do sujeito. Né? Então, podemos pensar que existem três figuras lacanianas do pai, né, no Édipo, que ele vai chamar, que, na verdade, lacanianamente pensando, nós temos três pais. Né? É o pai real, o pai simbólico e o imaginário. Pai imaginário. Então, segundo a minha leitura em Lacan, nós temos três pais. O pai simbólico, o pai imaginário e o pai real. Né? E esses pais, os diferentes papéis que a criança faz, os diferentes papéis que a criança faz o pai representar na sua fantasia edipiana, né? Durante os primeiros tempos do Édipo, porque nesse primeiro momento o pai ainda não é encarnado, é uma figura abstrata da lei que preserva o mundo do caos que teria provocado, se porventura, o incerto, caso fosse cometido. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, nós vamos falar, antes de continuar esse passo, vamos falar da função paterna. Aí Lacan vai falar da função paterna. Função paterna, nome do pai e metáfora paterna. São esses três temas. O que seria a função paterna? A função paterna, ela não tem nada a ver, e ela não tem nada a ver com a pessoa, né? Não é preciso ser necessariamente uma pessoa que exerça, porque é uma pessoa, podemos dizer assim, que fecunde a mãe. O pai para a mãe, não é esse que fecundou, não é esse pai biológico, mas o pai para a mãe é quem ela reconhece como importante para ela. É quem ela nomeia como objeto do seu desejo. Isso é a função paterna. Então, é como se dissesse, Fabíola é minha esposa, mas isso só tem efeito se você reconhecer também que eu sou seu marido. Então, a função paterna é isso. É uma função paterna, não tem nada a ver, não tem de ser necessariamente exercida por aquela pessoa que fecundou a mãe, esse pai biológico, esse pai presente. Vai falar para a psicanálise do pai, a função paterna é aquilo, é a função da qual a mãe reconhece como importante para si. Né? O pai, a função paterna, é quem ela nomeia como objeto do seu desejo. Está claro? Então, ela nomeia, ela reconhece que é o pai. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque apesar de hoje
nós vivemos o declínio do nome do Pai, né? Nós vivemos não numa ordem mais vertical, mas numa ordem horizontal. É a clínica onde o outro não existe. Então, quem é uma função paterna? Não é a pessoa em si, não é quem fecundou a mãe, mas sim aquela da qual a mãe reconhece, né, como seu objeto de desejo. Isso é muito importante, que a mãe tenha um desejo fora dela. Porque se a criança quer ficar colada ao desejo da mãe, essa mãe pode psicotizar seu filho. Porque aí não tem a menção do significante. Então a criança está colada ao desejo da mãe. É importante que a mãe tenha um desejo fora dela. E aí é que Lacan vai chamar, né, que o pai simbólico. Né? Então, você vai fazer uma pergunta? Sim. Pode ser até que seja a dúvida de quem esteja aqui e quem vai passar, José. Poderia se pensar na existência desse pai, além da menção da mãe, fora do desejo da mãe? Não, é como eu falei. O que é o pai? O pai é uma função, o pai é uma metáfora. Porque a metáfora é um significante que substitui outro significante. Mas o pai verdadeiro é aquele pai, não é aquele pai que fecundou a mãe, mas é aquele pai da qual a mãe reconhece como objeto, como sujeito, como seu objeto de desejo. Esse seria o que é a função paterna. Aí nós iríamos falar do nome do pai. O que é o nome do pai? O nome do pai não será esse pai biológico. Não é um pai biológico. Não é esse pai que fecundou. O nome do pai, mas é aquele da qual a mãe faz referência. Da qual a mãe faz referência em seu discurso. Então é muito importante que a mãe faça referência a esse outro, porque quando ela faz referência ao outro, ela também se coloca como castrada, como não toda. Somente as mães fálicas que fragmentam essa pessoa, inutilizam a pessoa do pai. E isso é muito perigoso, porque aí está o fenômeno da psicose. Né? Lá que vai chamar de fora-oclusão do nome do pai. Então é muito importante que o pai não é esse pai biológico, não é esse pai de carne e osso. O pai é uma função, é uma metáfora, que a metáfora é um significante que substitui outro significante. Então, o pai é aquele da qual a mãe faz referência em seu discurso. Por exemplo, uma mãe que coloca uma criança para dormir, né? Uma mãe coloca uma criança para dormir. Se ela for uma mãe fálica, uma mãe toda, ela vai dizer, ou você vai dormir, ou você dirá, ou você faz o que eu mando, ou eu não gosto mais de você. Ou você deve fazer o que eu mando, porque eu que sei o que é bom para você. Ou ela pode dizer, ou você faz o que eu quero, eu não gosto mais de você. Então, isso são expressões de mãe fálica, mãe toda, que não é castrada. E isso é perigoso porque ela não faz menção ao outro. E aí é que está a grande problemática da psicose. Porque a criança fica colada ao desejo da mãe, porque é preciso que a mãe tenha um desejo fora dela. É necessário que essa mãe nomeie o outro como objeto do desejo. Porque senão a criança fica presa ao seu desejo, colada ao seu desejo. E aí não vem a inscrição do simbólico. E aí é uma fora-oclusão do nome do pai. E aí nós podemos encontrar nessa ausência, nesse pai fragmentado, nesse pai inutilizado por essa mãe, pode tornar essa criança um futuro psicótico. Por isso que é importante que a criança nomeie, porque no primeiro momento a criança quer ser o desejo do desejo da mãe. A mãe quer ser um falo, quer ter um falo, e a criança quer ser esse falo. Entende? E é por isso que a mãe tem que reconhecer um desejo fora dela, porque senão ela pode aprisionar essa criança nessa relação imaginária com ela, e a criança fica presa ao desejo da mãe, porque a mãe coloca essa criança nesse lugar de falta. E aí, futuramente, essa criança pode psicotizar.
E é isso que é o grande problema que Lacan vai chamar da importância do nome do pai para que não aconteça fora a fusão do nome do pai, que é o fenômeno da psicose. A ausência do nome do pai causa a psicose. José Aldo, é importante, né? O quanto que a menção pela mãe, o papel da mãe, né? Pelo olhar que você falou da psicanálise, é importante o papel da mãe em relação à missão do pai. E esse olhar que a gente quer também, para quem está passando por aqui, que é mãe, que observe também, né, a sua relação com o filho no cotidiano, a da importância de fazer menção a esse outro, ao pai, ao avô. É uma figura que represente para ela, né, essa questão é um substituto do nome do pai, né? Porque isso. É importante que nós devemos saber que a relação familiar, a relação de pai, de mãe e filho, tem que ser uma relação triangular. As relações com o outro é que tem que ser uma relação circular. Então é importante que, se numa relação a mãe fragmenta o pai em seu discurso, isso é muito perigoso. Porque se a mãe é uma mãe toda, é uma mãe fálica, isso pode levar a criança podemos dizer, a negar esse pai. Né? Porque o pai, no discurso da mãe, é um discurso de um pai fragmentado, é um pai inútil, é um pai que não tem muita participação. E aí a criança já quer a mãe, ela já tem um desejo de amor todo pela mãe, ela já quer ser o desejo da mãe, e a mãe ainda coloca essa criança nesse lugar de seu desejo, porque a mãe não reconhece, porque ela tem que reconhecer e nomear um objeto de desejo. Ela tem que fazer referência, né, a um discurso, né, a um outro, porque senão a criança fica colada a esse objeto de desejo da mãe. E aí é que vai acontecer vários problemas patológicos na vida dessa criança. Porque o ego valida a criança. Entendeu? Porque aí é importante, muito importante entender isso. Porque nessa relação triangular, estou caçando um papel aqui para me tentar mostrar. Se eu encontro aqui. Vai encontro. Porque nessa relação triangular, Fabio, vamos olhar aqui. Eu acho que está bem aqui. Vou fazer só um exemplo. Fazer só um exemplo aqui para a gente entender melhor, né, Fabio? Eu acho que isso daí já vai até respondendo uma pergunta que eu separei aqui para mim fazer, José Aldo. Porque aqui, manter a ausência ou a presença que a relação do pai, ela poderia impactar na questão emocional da criança, nos aspectos psicológicos também. Isso já vai responder a essa pergunta. É porque a questão que o pai tem que ser amigo do filho, não. A relação do pai, da família, tem que ser essa relação triangular. A relação circular seria uma relação, podemos pensar, seria uma relação entre amigos. Então, se nessa relação circular, vamos imaginar que aqui tem o pai, aqui tem a mãe, aqui tem o pai. Nessa relação é uma relação fragmentada, né? E a relação está mais forte com a mãe, porque é o que acontece aí, ó. Uma relação filho, pai e mãe. Se essa relação com o pai, se esse pai está ausente no discurso da mãe, que esse pai é inutilizado pela mãe, que essa mãe é uma mãe fálica, é uma mãe toda, é uma mãe que não é castrada, isso pode gerar sérios problemas para essa criança, que se cotizando ela. Porque é importante que tanto o pai como a mãe, mesmo estando um presente ou não, reforce, reconheça que existe outro desejo fora dela, para que venha estruturar a questão psíquica dessa criança. Entende? Então, isso é muito interessante nós entendermos isso. Tudo bem, Fabio? Daqui a
perguntar alguma coisa? É interessante como as suas explicações, elas estão até levando a responder uma questão que eu estava levantando. De que maneira a questão da ausência ou a presença inadequada do pai poderia afetar o desenvolvimento emocional dessa criança, ou psicológico dessa criança. E como a teoria da psicanálise, ela coloca isso, né? A questão dessa menção e dessa relação triangular entre o pai, a mãe e o filho. Então, o que é importante entender? Por que é importante essa relação triangular e a função do nome do pai é importante? Porque a relação triangular entre pai, filho e mãe tem que ser uma relação triangular, porque toda relação entre amigos que é uma relação circular. Então, essas relações não podem, Fabíola, ser misturadas, porque se há uma mistura dessas relações, teriam sérias consequências para o filho. Né? Nós falamos que o que é o pai? O pai é uma metáfora. O que é metáfora? É um significante que substitui o significante. O pai não é o pai que fecundou a mãe, mas o pai é aquele que a mãe a qual nomeou. Essa é a função paterna. Então, toda substituição da função do pai pela mãe, eu coloquei no gráfico lá, você vê, toda substituição do pai pela mãe, toda substituição do pai pela mãe é uma substituição, é algo, podem dizer, que é patogênica. Porque a mãe fragmenta o pai, inutiliza o pai, então a substituição da função do pai pela mãe, ela é patogênica. Porque aí a mãe é toda, a mãe não é castrada, é uma mãe fálica. Então, seja porque o que acontece, a mãe decrete o pai, nesse sentido a mãe decreta que o pai ele é um pai insuficiente e se coloca no lugar desse pai, né? Porque ele está ausente ou ou ela não se refere, né? Não se refira ao desejo dele. É por isso que é necessário que a mãe reconheça o desejo fora dela. Isso é a função do pai. Ela se reconheça castrada. Ela reconheça que tem um desejo fora da criança, que não é a criança que é o desejo dela, mas tem um desejo fora dela. Ela trabalha, ela estuda, ela faz alguma coisa, que ela não prende a criança nesse seu desejo. E aí que é o grande problema, que tem muitas mães fálicas, todas, que fragmentizam, né, o pai, que inutilizam o pai. Por exemplo, nós vemos muito isso naquela relação triangular, onde a mãe, por exemplo, a mãe desfaz tudo aquilo que o pai manda. Ah, teu pai não é nada, teu pai não tem moral de nada, quem manda aqui nessa casa é eu, quem faz isso tudo é eu, teu pai não trabalha, eu que mando. Isso é perigoso. Isso é perigoso para a psique da criança. Entende, Fabíola? Isso é muito perigoso. Porque o certo é que ambos, nenhum tira o poder do outro. Mas ambos, mesmo um ausente e o outro ausente, ambos passam a menção do outro. E aí é que tem grandes problemas que pode gerar essa mãe, que é uma mãe substituir, que é toda, que substitui a função do pai, pode, uma mãe, vai surgir questões patogênicas. É uma mãe que nós chamamos de mãe esquizofrenógenas. São mães esquizofrenógenas que vão psicotizar seus filhos. Então, nessa relação triangular, é importante que ambos façam a menção do outro, mesmo um dos tais dele estando ausente. Porque isso aí pode desestruturar toda, ou estruturar ou desorganizar toda a psique dessa criança. Então, para que a castração, nesse sentido, a castração atue, né, basta que o pai se interponha na relação dela com a criança. É necessário que o pai esteja no meio, para a criança perceber que ele não é só o desejo dela, da mãe, mas que a mãe tem um desejo fora dela, que ela reconhece outro desejo que não seja ele o bebê, ele a criança. E aí que é o grande problema. Então, isso seria o quê? A função do pai. Porque na relação triangular entre pai e filho, né,
Aqui a estrutura é que está a estrutura da relação edípica, né? Que é essa relação edípica, que é aquela que propicia, essa relação edípica, propicia o desenvolvimento subjetivo e sadio e equilibrado para a criança. É o que eu estou falando. Então é importante isso, porque essa relação propicia à criança um desenvolvimento normal, isto é, uma assunção de sua diferença sexual, sua subjetividade, cada vez mais integrativa. É importante que a triangulação precisa ser sempre preservada, mesmo na ausência da mãe ou do pai, né? Até na carência de um dos pais, né? Caso contrário, né, a normatização da criança ficará comprometida. Por isso que é importante que os pais trabalhem juntos. Daí a questão que nós vemos muito em análise: criança e sintomas do pai. Eu estava vendo um meme, né? Meme. Engraçado hoje. O pai chega para o filho e diz: esses jovens estão perdidos. Aí o filho responde: e quem os criou? Né? E quem os criou? Né? Muito interessante. Esses jovens estão perdidos. O pai fala para o filho: os jovens de hoje estão perdidos. E a criança responde: e quem os criou? Né? Que essa relação familiar, porque crianças, sintomas dos pais. Então, essa relação, podemos dizer, triangular, tem que ser fortalecida, tanto na ausência de um, na presença de outro. Então, ambos têm que reconhecer, têm que fazer um discurso fora, para que essa criança possa ter uma criança que possa trabalhar, se desenvolver, ter a sua subjetividade mais sadia, mais equilibrada. Tá claro, Fabiola? Então, isso é muito importante. Sim, e José Aldo, é interessante como a gente está falando até agora, da presença e ausência do pai, enfim, um está na casa no momento, foi para trabalhar, mas que nessa relação onde o pai ele não participa na educação, não ajudou a criar essa criança e ficou só com a mãe. A mãe mora com o avô, aliás, com os pais também, que são avós da criança. E como fica a relação, essa função paterna? Ela existe? Eu falei, o que é a função paterna? A função paterna é um significante que substitui outro significante. É uma metáfora, que é uma metáfora, um significante. Então, o que é a função paterna? Não é aquele que fecundou a mãe, mas aquele da qual a mãe nomeia como objeto do seu desejo. Então, que é importante que a criança saiba que a mãe tem um desejo fora dela, que ela não é o objeto de desejo da mãe. Isso é a função paterna, que existe outro desejo da mãe, que a mãe reconhece algo fora dela, isso é a função paterna. É o nome do pai, onde a mulher se reconhece outro desejo que não seja a criança. Pode trabalhar, porque isso aí causa o quê? O desequilíbrio. Vamos pensar que eu vou fazer outro gráfico enquanto outra folha aqui. Deixa eu passar aqui, Fabio, uma folha. Pessoal, vocês podem ficar à vontade, sejam bem-vindos. Podem ficar à vontade para deixar o comentário e a dúvida de vocês aqui no chat. Hoje a gente está falando no Além do Divã. Sempre às quartas-feiras a gente está aqui falando sobre psicanálise. E hoje está falando aqui o que é o pai e a função paterna na psicanálise. Sejam bem-vindos, quem chegou aqui pela primeira vez. E nos acompanhem sempre às quartas-feiras. E pode deixar a dúvida de vocês aqui no chat. Então, nós percebemos que, não sei se dá para perceber, que nesse gráfico aqui, a relação, triangular, percebemos que a relação do filho está mais forte com a mãe. Dá para perceber isso, né? Dá, Fabio, para perceber? Sim, sim. Só está espelhada aqui o seu gráfico, Geraldo, porque a tela fica investida aqui no Instagram. Isso. É diferente dos momentos que a gente tem nos grupos de estudo, que a tela dá para a gente perceber normal. Então, quando a relação do filho... Pode ficar à vontade no chat. Quando a relação do filho é uma relação mais fortificada com a mãe,
né? Nesse contexto, existe um desequilíbrio na relação triangular. E aí, esse desequilíbrio vai produzir efeitos diversos na identificação sexual, né? Ou também pode ser a origem de patologias graves, como é o caso da própria psicose. Por isso que a figura do pai, nesse caso, que o pai é ausente, que o pai é fragilizado, que esse pai ele é menosprezado, fragilizado, continuamente posta pela mãe, que a mãe sempre falando. Nesse caso, a mãe se impõe, ou a mãe fálica, ou a mãe toda, se impõe maciçamente ao filho, né? Vai gerar o quê? Vai acontecer modelos de identificação sexual com essa mãe. Isso, alguns teóricos, estou falando aqui, alguns teóricos alguns teóricos da psicanálise acreditam que isso explicaria, entre outras patologias, como a psicose, paranoia, esquizofrenia, também explicaria a origem das identificações homossexuais, certo? Então, isso aí, segundo alguns teóricos. Então, é muito importante que que essa mãe, a mãe que é toda, que está ali no discurso, o filho está colado ao discurso dela, onde esse pai ele é ausente, onde esse pai ele é fragmentado, onde esse pai é menosprezado, e o que prevalece dentro da casa é só o discurso da mãe, isso pode ter vários problemas patológicos, né? E psicológicos na vida dessa criança. Então, é importante, mas também uma mãe que é ausente demais, que abandona seus filhos também, que fica distante do filho, pode gerar também nele sentimento de abandono, tornando essa criança pessoas carentes, depressivas, revoltadas, e até mesmo violentas e até pessoas inseguras. Tá claro, Fabio? Então, a função paterna, para que seja bem claro, não tem nada a ver ou não tem de ser necessariamente exercida por quem fecundou a mãe. Porque o pai, para a psicanálise, o pai para a mãe é quem ela reconhece como importante para ela. É quem ela nomeia como objeto do seu desejo. Porque o nome do pai não será esse pai biológico, como você me respondeu. Não é o pai biológico, mas sim todo aquele que a mãe faz referência em seu discurso. Esse é o pai. Se a mãe mora sozinha, só com o filho, mas quem ela faz uma referência, um avô, um tio, ou a mãe que diz, não, se tu não for dormir hoje, o bicho-papão vai te pegar. Ela está fazendo uma referência, ela também está se reconhecendo como castrada, como faltosa. Agora, se aquela mãe diz assim, se você não fizer isso hoje, eu não gosto mais de você. Se você não fizer o que eu mando, né, eu não gosto mais de você. Você tem que fazer o que eu mando, porque eu que sei o que é bom para você. E aí é um discurso perigoso. E aí são essas mães que assim agem, são chamadas de mães esquizofrenógenas. Certo? Mãe esquizofrenógena. Então, é importante nós entender isso. Então, esse pai que aparece no discurso da mãe, é o que Lacan chamou de nome do pai. Certo? Que seria o nome do pai para Lacan? O nome do pai para Lacan seria, ou para a psicanálise lacaniana, é o representante da lei. É o representante da lei que atua na subjetividade da criança, escrevendo-o como um significante. Né? Ele pode dizer que ele é, assim, o significante do outro. Ele é também, portanto, o lugar da lei. Então, esse é o nome do pai. O
Porque o nome do pai é uma metáfora. Então, a metáfora é um significante que substituiu o significante. Está claro, Fabio? Sim, José Aldo. E deixa eu ver quem passou por aqui, José Aldo, na nossa live. Passou a Patrícia, que já teve também aqui no palco do Divã, também passou a psicopedagoga Palmira, passou Monteles Jefferson, Elton Johnny, Luiz Roberto Filho, Valéria e também Dr. Eduardo Riavi. Sejam bem-vindos. Muito bom. Isso, pode continuar. Então, é importante ter que o nome do pai é essa função paterna, essa metáfora paterna, porque a metáfora paterna, Fabrício, seria a operação de substituição no código do desejo da mãe, que é pelo nome do pai, né? O que produz uma significação fálica. E o que é uma metáfora? A metáfora é um significante que vem no lugar de um outro significante. Por exemplo, metáfora é uma figura de linguagem. Em vez de eu dizer fulano, exemplo, em vez de eu dizer fulano é muito forte, eu digo fulano é um leão. Tudo bem? Deu para entender essa questão? Sim, sim. E aí aquela pergunta que você pergunta, e como se daria o Édipo quando a mãe vive sozinha com o filho? Né? Como se daria o Édipo? Vai ser uma pergunta interessante. Né? Como se daria? Porque o Édipo está fundamentado na questão do nome do pai, como diz Lacan, que o nome do pai, né, está presente, né, na estrutura edípica, a função paterna, é muito importante. Então, como se daria o Édipo quando a mãe vive sozinha com o seu filho? Então, é importante dizer que não importa que a mãe viva sozinha. O que consta é que esteja apegada a alguém, ou que ela deseja alguém, ou que esteja desejante, e no caso de não ter não ter parceiro, ter nenhum parceiro amoroso, o que consta é que seja interessada por outra coisa, né? Por outra coisa que não seja o filho, né? E que o amor pelo esse filho não seja o único amor de sua vida. Então ela tem que desejar outra coisa fora dela. Ela tem que ter um desejo, não colocar essa criança colada ao seu desejo. Ela tem que se reconhecer que é faltosa, que é castrada, que não é essa mãe fálica, uma mãe toda. Que a criança tem que entender que ela deseja outra coisa fora dele. Ela trabalha, ela estuda, ela gosta de música, ela faz alguma coisa que não fica aprisionada essa criança, que não coloca esse filho, né, como o único amor de sua vida. E aí, Lacan, alguns estudiosos chamam de mãe esquizofrenógena, né? Quando a criança, mãe fálica, mãe que não é castrada, né? Então, em síntese, podemos dizer que existe o Édipo a partir do momento em que a mãe deseja um terceiro que existe um terceiro entre ela e o filho. Esse terceiro entre ela e o filho é que nós chamamos na psicanálise é o pai. Eis aí o pai. O pai é o terceiro que a mãe deseja. Por isso que hoje tem muitas mães fálicas, mãe todas, né? Mãe não castrada, e isso tem levado uma onda de pessoas com psicose, né? Estruturas patológicas, patogênicas, porque essa relação triangular que tinha que ser entre pais, essa relação que tem que ser assim. Vou botar mais uma vez aqui. Pai, mãe e filho. Essa relação tem que ter uma relação triangular para que a criança seja mais normal, sabe lidar melhor com suas questões, que o Édipo ele normaliza o ser humano, ou nós temos neurótico, psicótico, perverso nessa estrutura, então a relação tem que ser assim. Agora, a partir do momento em que a mãe é uma mãe, Lacan chama até de mãe crocodila,
né? Que o pai tem que aparecer com alguma coisa para batê-la, cortá-la, pegá-la, fechar sua boca. Então, se essa mãe fragmenta esse discurso do pai, que esse pai se torna um pai inoperante, que tudo que ele fala não tem poder, não tem ação dentro de casa, isso fortificando esse laço com ela e essa criança, isso vai gerar sérios problemas, porque a criança está fragmentando o discurso do pai, está colocando o pai como ausente, colocando o pai como inoperante, e isso gera várias estruturas, né, que é o caso da psicose, que é a forafusão do nome do pai. Então, isso é muito perigoso. Mesmo na ausência do pai, mesmo na ausência da mãe, ambos têm que fazer, o discurso tem que reconhecer algo fora dele. Porque se o pai disser uma coisa e a mãe tirar o poder do pai, ou se a mãe diz uma coisa e o pai tira o poder da mãe, isso vai gerar futuras complicações patogênicas terríveis para essa criança, né, em sua vida futura. Né? Então, é muito importante que essas mães esquizofrenógenas, né, aprendam a entender, ser castrada, reconhecer a sua falta e não colocar o filho nesse lugar predileto, nesse lugar de único amor da sua vida. Porque isso aí pode gerar várias consequências para o filho. Então, isso seria o que? A função paterna, o nome do pai. Que ela tem que desejar um terceiro entre ela e o filho. É um trabalho, é uma coisa, e assim sucessivamente. Certo? Sim, a gente está chegando aqui às 20 horas e 49 minutos. E você ainda tem mais informações para trazer para a gente, José Aldo? Aí depois a gente vai entrar também nas nossas considerações finais. Eu queria alguma pergunta, né? Para eu não ficar só falando alguma pergunta. Pode trabalhar isso posteriormente num curso, né? Falar sobre a função paterna, o nome do pai, declínio do nome do pai. Então, porque nós sabemos que as crianças, né, são sintomas do pai. E é importante nós trabalharmos isso. Né? Então, é importante. José Aldo, a gente está falando aqui. A questão do pai também envolve muito a questão da castração. Sim. Vamos pensar também um pouquinho sobre a questão da escola. Como é que a escola ela atua também desse ponto de vista, já que ela também pode ser um local, um ambiente, um outro que também pode castrar essa criança. Exatamente. O pai, a presença do pai ali já é uma presença castradora. Lacan vai falar de castração, frustração e privação. Então, o que seria a castração? Podemos dizer que a castração não é cortar o pinto, né? Mas é esse que está entre a mãe, né, e o filho. Que ela reconheça que tem algo fora, ela deseja algo fora dessa criança. Então, quanto mais uma criança, quanto mais castrado é uma criança, é um sujeito, menos neurótico ele é, menos ele sofrerá diante das aprovações da vida. Né? Quanto mais castrado o sujeito, mais apto ele é para enfrentar as transformações, né, suas fraquezas, e tornar isso em força criativa, né, sublimação, e torna-se uma pessoa mais capaz de enfrentar o sofrimento de uma vida, né, cheia de deveres, né, que a existência não é fácil. Eu gosto de uma palavra de Jorge Fox, que diz que existe remédio para tudo, só não existe remédio para a existência humana, para a dor de existir. Então, quanto mais castrada é a criança, mais ele aprenderá a lidar com sua falta de ser, mais ele aprenderá a lidar com sua frustração, com sua privação, né? Porque, segundo Lacan, a castração é determinante para a normalidade e a anormalidade, né, dessa criança. Então, podemos dizer, em síntese, que uma criança que não é castrada dizer que uma criança castrada é uma criança simplesmente feliz. É uma criança feliz, é uma criança bem contigo mesmo, né? É uma criança que sabe lidar, que sabe fazer esse processo de conquista, né? Ela sabe lidar com os obstáculos da vida. Infelizmente, hoje nós vivemos uma geração mimimi, que não sabe lidar com perda, com derrota, com frustrações. Né? Então, é importante que essa criança, quanto mais castrada ela seja,
lembrando aqui que castração em psicanálise não é cortar, não, é uma representação, né? Então, isso é José muito Aldo, importante para a normatização dessa criança, desse pequena, a criança, muitas vezes, é uma criança narcísica, né, que quer tudo em sua volta, que é o reiozinho. No dia eu vi uma foto de um meme também, o menino sentado no trono, fizeram o desenho, e o pai e a mãe, aí o pai levantou assim só para olhar, e a mãe disse, baixa a cabeça. Né? Eu sim, achei interessante, aí nós falamos de uma mãe fálica, de uma mãe castradora, uma mãe crocodilo, né? Que está inutilizando o pai, minimizando o pai, né? Menosprezando esse pai, e isso é muito perigoso para todo o enredo psicológico dessa criança. Certo? Então, acho que é isso. Alguma pergunta que tiver por aí? Se não, quero agradecer a presença do doutor Marco Antônio, da Marcele, né, que está presente. É uma honra tê-la aqui conosco. Né? Doutor Eduardo Riavi, que passou por aí também. E quem sabe mais na frente nós poderemos dar um seminário, fazer um trabalho em cima do nome do pai, né? Trabalhar essa. E que isso é muito importante hoje, né? Apesar de nós vivemos hoje o declínio do nome do pai. Mas é importante que as famílias saibam se colocar, saibam qual é o seu papel nessa estrutura triangular. Isso é importante, para que não venha criar problemas sérios para seus filhos no futuro. Certo, Fabiola? certo. Excelente live que a gente teve hoje aqui falando do nome do pai, a função paterna na psicanálise. E só um lembrete aqui para vocês que ainda vão passar por aqui, quem está nos acompanhando, que José Aldo está ministrando o curso de psicose, que justamente tem relação com o que a gente está falando aqui. A gente já iniciou o curso, a gente está em andamento, já prosseguindo para o encerramento do curso, mas se você tiver interesse de participar, fique à vontade. E a gente vai entrar nas considerações finais, José Aldo. Eu ia falar mais sobre o pai real, pai simbólico e imaginário, né? Pai simbólico, pai imaginário e pai real, que eu vou deixar com essa pitada de desejo para a gente pensar. A gente falou da função paterna, lembrando que ela vai dizer que o pai é uma metáfora, que é uma metáfora um significante, que substituiu o significante. Então, e você esteja interessado em saber mais sobre essa estrutura edípica, nos procure. Né? Venha estudar conosco psicanálise, venha entender toda essa máquina, que é complicado. Quanto mais eu quero agradecer a todos que fizeram presente, quero agradecer a presença do Marco Antônio, que está por aí, um grande amigo meu, pessoa que eu tenho um grande carinho por ele. Quero agradecer a presença de todos vocês que passaram, mesmo que rapidamente, e que nós estamos aqui, saiba que toda quarta-feira estamos por aqui, porque o programa Além do Divã é feito para você e por você. Coloque suas opiniões, coloque suas dúvidas, se você achou esse tema interessante, o que é que você gostaria mais de saber sobre essas questões, nos procure, né? Mande mensagem para que nós possamos cada dia mais melhorar e trazer o melhor para você. Lembrando que aqui é só uma conversa, uma conversação, não é algo muito academicista, mas uma conversa coloquial aqui com todos vocês, tentando, né, condensar um pouco a psicanálise de uma forma acessível. Fabiola, muito obrigado por estar com você mais uma vez, também é uma honra. Estar com você é meu braço direito. E obrigado por tudo. José Aldo, antes da gente encerrar, eu tenho mais um aqui para deixar, que eu acho que também vai deixar mais com curiosidade quem está por aqui. Agora veio aqui, ó, o lápis. Guarda, fala e guarda para a gente. A castração, José Aldo, a castração, ela funciona também. A gente já entendeu que funciona como representante da lei, né? Mas nesse significado, a gente pode também entender que ela funciona como a questão da gente passar o limite para a criança, dela entender o não no momento exato. Sim. Então, a castração é um limite, é uma lei, é uma regra que faz com que a criança barre o seu desejo. A criança deseja a mãe.
e o pai intervém no meio desse desejo. Né? Então, é tudo aquilo que faz, porque nós precisamos, hoje, uma linguagem mais simplista do mundo, hoje nós vivemos uma geração sem limites, uma geração mimimi, uma geração dos isolados, que não tem limite entre seu desejo. Igual aquela música, mamãe eu quero, mamãe eu quero. E aí a mamãe dá mais, dá mais, dá mais, e aí vai criando mais desejo, desejo, e se espanta que não, e o desejo está alicerçado numa falta, e a criança quer desejar mais. E é importante também castrá-la, é importante também colocar limite. Né? Porque eu comprei uma coisa hoje, amanhã não quero mais. Comprei outra e fico um desejo desenfreado. Né? E aí vão criando mais objetos de desejo, e a criança vai ficando sem limite. E isso é perigoso. Porque a criança pega um brinquedo hoje, não sabe mais brincar, eu quero outro amanhã, não valoriza mais. E aí há uma desvalorização de tudo. E as pessoas que não costumam correr a lutar pelo aquilo que querem, porque tem tudo fácil, no primeiro momento, no primeiro obstáculo, na primeira resistência, no primeiro acontecimento, vão se frustrar, né? Vão se sentir angustiadas. E aí, porque não sabe lidar o quê? Com a perda, com a derrota, com a frustração. Isso é muito perigoso. E essa geração que está sofrendo a síndrome de Harry Potter, que é a geração que quer tudo um toque de mágica, vai pim, pim, e os pais fortificam isso, muitas vezes para tamponar, porque tem muitos pais que dão tudo para os seus filhos, com uma forma de tamponar a sua ausência, a sua presença. E aí injeta essa criança de brinquedo, de tudo que ele quer. E ainda tem pai que diz assim, eu vou dar tudo para o meu filho que eu nunca tive. Né? Então, isso é importante que a criança também aprenda a lutar pelo seu desejo. Né? Porque tudo fácil, ninguém valoriza. Né? E como dizia o filósofo Schopenhauer, a cada desejo realizado, 10 permanecem insatisfeitos. Né? Então a gente tem que saber castrar, privar e frustrar. Porque na primeira privação, na primeira castração, na rua, desapontamento, a criança mimada, ela pode até se suicidar, cometer uma besteira. Tirou nota baixa, não quer que o papai saiba, a mamãe saiba, me mata, faça alguma coisa. E já aconteceu tipo dessa coisa em nossa cidade. Né? Tirou a nota do boletim errado, de repente, isso é muito perigoso. Mas é isso aí, gente. O importante é que nós aprendamos, né, saibamos trabalhar essa questão triangular. Que a relação entre pai, filho e mãe é uma relação triangular. A relação entre amigos que é uma relação triangular. Então é importante saber qual é o nosso papel, qual é a função do pai. Lembrando que o pai, a função paterna não é aquele que quer filho, mas é aquele da qual a mãe do meio. Esse é o nome do pai, é o representante da lei. Então, é isso. Quanto mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Fabiola, e vamos continuar trabalhando essa questão. A gente poderia também futuramente fazer um tema sobre castração, o que é a castração em psicanálise, né? Que é desejo. Seria interessante, foi falado também hoje sobre desejo, castração, frustração. Tudo isso a gente pode estar abordando aqui na Lei do Divã futuramente. E você que passou hoje, fique à vontade para deixar a sugestão também, se você quer ver a gente falando sobre essas temáticas. E outras que você também tem a curiosidade de saber sobre psicanálise. Boa noite, José Aldo. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. E sexta-feira conversações sobre Lacan. Conversações sobre Lacan. Boa noite, pessoal. E a gente já pode pensar o próximo tema sobre castração, né? Castração, que é desejo para psicanálise. Vamos lá. Vamos construindo aqui as narrativas para a gente falar aqui no dia. Vamos que vamos. Então, boa noite a todos, gente. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite.